Olá, vamos lá para a quarta aula, né? Falamos agora há pouco a terceira aula, comentando aí sobre a ordem econômica e geopolítica global, né? Discutindo alguns elementos, como por exemplo a ONU, os órgãos que fazem parte da ONU, né? E agora a gente vai, de fato, iniciar aquela discussão que eu deixei na aula 3 em aberto, né? Que é o quê? Nós vamos viver, a partir do final da Guerra Fria, ou seja, do mundo bipolar, vamos viver que tipo de ordem? Uma ordem unipolar, apenas um polo de poder, como por exemplo os Estados Unidos, aí hegemonizando esse campo, ou vamos viver um mundo multipolar, vários polos de poder do ponto de vista econômico, ou podemos deixar para o final o termo também unimultipolar, essa junção dos dois termos, né? Vamos discutir um pouco cada um desses termos que são importantíssimos do ponto de vista da geografia política, certo, pessoal? Então, acompanhe comigo. Aqui, certo, pessoal? Nós vamos ter uma aula, a aula 4, né, da apostila número 6, e o tema dessa aula é mundo unipolar ou multipolar, como a gente já tinha dito, né? Então, mundo unipolar ou multipolar, módulo 6. E aí nós já iniciamos a discutir o que é o mundo unipolar, né? Sobretudo a partir dos anos 90, apenas os Estados Unidos como a superpotência geopolítica militar e superioridade no campo econômico, político e tecnológico. Por que a partir dos anos 90? Porque foi quando finalizou, acabou a União Soviética e foi declarado o fim do socialismo real, né? Quando na verdade a gente sabe que continuou alguns pequenos países, né, descaracterizado, é claro, do processo inicial do que foi pregado lá por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, né, o chamado socialismo. Né? Foi descaracterizado, mas se manteve na ilha de Cuba, até Cuba ainda é considerado um país socialista, né? A China hoje é considerado um país socialista de mercado, mas de socialismo não tem mais nada, né? A não ser a condição de uma burocracia no Partido Comunista e se tornando um partido, de certa forma, com preceitos ditatoriais, certo, gente? Então, veja, apenas os Estados Unidos como a maior superpotência, né? O maior complexo industrial militar do mundo, os Estados Unidos têm essa característica, né? Para a gente defender essa tese do mundo unipolar, a gente discute também a chamada doutrina Bush. Foi o presidente norte-americano anterior a Barack Obama, né? Bush, ele criou uma doutrina que se baseava em ataques preventivos contra países que, segundo o Pentágono, eram considerados inimigos, né? Que abrigavam terroristas e que produziam armas de destruição em massa. Que tipo de países foram esses, né? Aí foi elencado o chamado eixo do mal. Então o governo Bush, ele criou uma lista de países considerado um eixo de países do mal e que era necessário combatê-los para levar a chamada dita democracia ocidental burguesa, a democracia americana, né? Que o discurso é sempre esse. Os americanos provocam guerras regionais no mundo com objetivos outros, né? Que é controle territorial onde exista fartos recursos naturais, né? Em que os americanos tenta se apropriar e vai utilizar o discurso da religião como cortina de fumaça, né? Vai colocar o discurso de abrigar terroristas, né? Para fazer a guerra, né? Então, os chamados senhores da guerra, certo, pessoal? Então, veja, o eixo do mal, eles vão elencar esses países aqui, ó, Afeganistão, Iraque, Irã e Coreia do Norte, certo? Afeganistão e Iraque sofreram já essas ações perversas dos americanos. Irã e Coreia do Norte, os americanos ainda tentam invadir esses países, tentam estabelecer uma guerra, mas ficam segurando porque são nações muito perigosas, né? Países que vêm desenvolvendo, enriquecendo urânio, né?
e desenvolvendo as armas atômicas, armas de destruição em massa. E os americanos, apesar de ser o maior complexo industrial militar do mundo, sabem que hoje é muito sensível provocar uma guerra mundial, né? Porque várias nações já detêm o poder de armas nucleares, certo? Então, um terceiro conflito mundial seria aquilo que a gente viu lá na Guerra Fria, uma autoaniquilação da humanidade. Em 2002, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão à procura de quem? Do líder da Al-Qaeda, que é uma rede internacional de milícias consideradas terroristas, né, atuam, né, com ações políticas, né. Não podemos desprezar de que o terrorismo não é político, é um movimento político. No entanto, a gente pode discutir se concorda ou não com as ações, né, para atingir o objetivo. Mas o objetivo é louvável, o objetivo é político, né, de interesses culturais, políticos entre grupos rivais, né? Por exemplo, a cruzada hoje, alguns autores discutem a cruzada entre as civilizações, a civilização islâmica, né, e a civilização ocidental, certo? Então, em busca de Osama Bin Laden, né, que era o líder da Al-Qaeda, né, um saudita, Osama Bin Laden, uma família de grandes exploradores de petróleo lá na Arábia Saudita, Osama Bin Laden liderava a Al-Qaeda. Então, em busca de Osama Bin Laden, os norte-americanos invadiram em 2002 o Afeganistão, né? Por que queriam capturar Osama Bin Laden? Porque ele se colocava como líder da Al-Qaeda, que foram responsáveis pelo ataque às Torres Gêmeas em 2001 em Nova York, nos Estados Unidos, o chamado World Trade Center, né? 2 torres de prédios gigantes, onde ali estava o coração da sede de algumas empresas multinacionais. Então, veja que o objetivo do terrorismo é político, certo, gente? É cultural, né? O objetivo deles era atingir o prédio onde estava sediado muitas multinacionais responsáveis por provocar guerras, provocar a destruição de recursos naturais nessas nações do Oriente, né? Enfim, explorar do ponto de vista econômico através de trabalhos semi-escravos nessas nações mais pobres, né? Então, para atingir, né, para demonstrar o poder de reação, demonstrar a insatisfação com essas empresas, essas multinacionais, que muitas das vezes muda governos, né, inclusive governos corruptos para atender os interesses de saques, né, das economias, para tentar atingir, né, e de certa forma resistir a essas empresas, os terroristas derrubaram essas 2 torres gêmeas. Então mataram mais de 5.000 pessoas, né? Foi um caos na cidade, foi televisionado esses ataques, 2 aviões por homens bombas, né? Os terroristas, eles acreditam que fazendo uma ação como essa de Marte, né, vai virar um Marte e vai ter uma vida acolhedora no céu, né, em nome de Alá, né, que é o Deus do islamismo, né? Então eles acabam se jogando aí, os homens bombas, eles sacrificam suas vidas pela causa maior, né? Então eles lançaram 2 aviões, tomaram, né, são terroristas que tomaram os aviões, o comando dos aviões que partiram de algum lugar exato e acabou direcionando esses aviões e lançou contra os 2 prédios, certo, pessoal? Matando já a tripulação que estava no avião, que não sabia que iam ser pegos pelos terroristas, e mataram cerca de 5.000 pessoas que estavam nesses prédios, né? E um avião foi lançado no Pentágono. O que é o Pentágono? O Pentágono é o quartel-general das Forças Armadas norte-americanas, é a região onde se concentra ali toda a inteligência das Forças Armadas americanas, né? Então, era para ter outro avião, para ser lançado em outro ponto estratégico de Nova York, né? No entanto, esse outro avião, né, a própria tripulação percebeu que estava sendo tomado por terroristas e acabaram entrando em luta corporal, fazendo com que o avião fosse abatido antes de chegar no alvo. Então acabou caindo, me parece, em uma região da Pensilvânia, numa região rural, né? Em 2003, a invasão do Iraque e a execução de Saddam Hussein, vejam, aqueles 2 países que estavam nesse grupo aqui dos 4, que foi elencado como eixo do mal por George Bush, né? Então, em 2003, é a vez do Iraque. O Iraque tinha um ditador ainda comandando seu poder, durante mais de 20 anos no poder, Saddam Hussein, que inclusive durante muitos anos
estabeleceu relações diplomáticas com os governos americanos, né? Vendendo seu petróleo, né? Em troca, os americanos vendendo armas, treinando milícias sauditas, iraquianas, enfim. Havia uma relação diplomática muito próxima. No entanto, em 2003, houve uma invasão do Iraque, né? E capturando o Saddam Hussein e executando, com a justificativa de que naquele país estava se produzindo armas de destruição em massa. Então, os Estados Unidos manipulou o Conselho de Segurança da ONU para ir fazer uma visita técnica no país para descobrir essas armas e nunca encontrar essas armas, nunca mostrou ao mundo. E ficou provado que os americanos mentiram, né, ao utilizar o discurso de que iria formar uma tropa para invadir esse país por conta de que ali estava produzindo armas de destruição em massa, ou seja, armas químicas e biológicas. No entanto, não encontraram. Ou seja, isso demonstrou que os Estados Unidos passou por cima do Conselho de Segurança da ONU. É por isso que a gente pode discutir que aqui a gente poderia dizer que existe um mundo unipolar, apenas um polo de poder. Por quê? Porque lembra-se da ONU, lembra-se daquelas 5 cadeiras permanentes do Conselho de Segurança? Então, aqueles 5 países, eles definem o quê? A gente comentou. Eles definem as sanções, né, econômicas, né, bloqueios continentais, e eles definem os conflitos. Ou seja, é necessário ter os votos, há um processo, uma discussão entre aqueles 5 países, eles decidem se vão invadir, criar uma tropa de paz ou uma tropa para invadir um país ou não, né? Então, se existem 5 países, né, e desses 5, China, Rússia e a França não aceitaram a invasão, né, somente Estados Unidos e o Reino Unido, que é a Inglaterra, é que aceitaram a invasão e acabaram invadindo. Ou seja, isso demonstrou um unilateralismo, ou seja, apenas um lado decidiu em nome do Conselho de Segurança da ONU. Isso demonstrou um desgaste do Conselho de Segurança da ONU e que os Estados Unidos passariam a ser apenas um polo de poder frente ao mundo, certo, pessoal? Aqui está George W. Bush, o presidente americano da época, né? Um governo muito agressivo do ponto de vista imperialista, né? Com interesses regionais muito fortes no Oriente Médio, aqui na América Latina. Aqui a imagem do World Trade Center, as 2 torres que foram abatidas por 2 aviões. Aqui Osama Bin Laden, o líder saudita, né, da Al-Qaeda. Aqui uma charge, Bush, né, trouxe a paz para muita gente. Ou seja, o discurso dos americanos é levar a democracia, acabar com os governos ditatoriais e levar a paz, né? Que paz, né? Manteve durante décadas o exército americano no Iraque com muitos conflitos, a população não aceitava. Você imagina um exército de um país invadir o seu país, matar o chefe de Estado, né, e acabar deixando as tropas ali durante anos e a população tendo que sofrer essa humilhação, né? E aqui nós temos um exemplo, olha, não vai abraçar seus libertadores, olha os libertadores aqui, as forças americanas dentro do território do Iraque, ó. E a criança, essa charge é uma crítica, a criança sem braços. O que é que isso demonstra, né? É que os americanos não respeitavam ninguém, né? Nenhum civil, nem crianças, nem mulheres, nem religiosos. Eles lançavam bombas, enfim, eles aterrorizavam, né? Então, com forças muito superiores às forças locais, as forças locais combatiam a partir de milícias, de grupos terroristas locais, com táticas de guerrilhas, né? que são emboscadas, mas com armas inferiores. Os americanos, com armas muito superiores, né, acabavam atingindo muitos civis, inocentes morriam. Então, como é que uma criança dessa pode abraçar, pode sentir confortável com forças bélicas, né, que estão ali para tensionar, né, conflitos no seu território? Então, é uma charge muito crítica nesse sentido. Aqui nós vamos agora para o mundo multipolar. Falamos do mundo unipolar. Então, seria o mundo unipolar, né? Por quê? A partir da crise de 2008, né, veja, o capitalismo não tinha tido uma crise do ponto de vista mundial desde 1929, lá atrás, como a gente discutiu em uma das aulas, certo, pessoal? Com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Desde ali nós não tínhamos uma crise tão forte, né? Então, veja, em 2008 os Estados Unidos passam por uma crise muito pesada, né?
a crise no setor financeiro imobiliário, a chamada bolha imobiliária. O que quer dizer isso, imobiliária? Né? Casas, habitações. Né? Esse momento aqui, o início do século XXI, perdão, houve uma grande demanda reprimida, um atendimento de uma demanda reprimida em vários países do mundo. Estados Unidos foi essa grande ponta de lança. Né? Que demanda reprimida é essa? A demanda de habitações em várias cidades. Aqui no Brasil não foi diferente. Né? Então as pessoas passaram a comprar casas financiadas. Por quê? Porque os governos passaram a dar subsídios. Lembra do termo subsídio que a gente comentou na aula passada? Que é o quê? O governo dá uma ajuda, né? Facilitar. Então, o governo subsidiava. Como? Pegava os seus bancos, injetava dinheiro em bancos privados ou, aqui no caso do Brasil, em bancos públicos, né? Como, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Né? Criava-se uma linha de crédito, né? Uma linha de crédito com baixa taxa de juros. Né? Isso facilitava em que a população tivesse acesso aos financiamentos de habitações. Né? Então, se tinha muita... Veja só, se as pessoas passavam a ter essa linha de crédito, passava a comprar, financiava, e era muito barato. No início, logo no início do processo, era muito barato. Por quê? Porque você tinha uma grande oferta, né? Foi um boom de construção civil. Né? Aqui no Brasil não foi diferente, as cidades crescendo de maneira horizontal, vertical, com... Aracaju aqui não foi diferente, com várias zonas de expansão, com casas, com prédios, com apartamentos surgindo, e aí por um preço muito baixo. Por quê? Porque você tinha acesso a uma linha de crédito com juros baixíssimos. Né? E as pessoas, a classe média, a classe trabalhadora passou a poder comprar. Né? E iam pagando as mensalidades, né? Financiavam, iam pagando e tinha condições de pagar dentro do seu orçamento, pegar uma parte do seu salário e ir pagando as taxas mensais. No entanto, né, com o tempo, o que foi que aconteceu? Com o tempo, né, como havia esse boom de procura, foi aumentando a demanda, ou seja, a procura, né, e diminuindo a oferta. Né? O que foi que aconteceu? Quando você tem elevada demanda e pouca oferta, o que acontece com o preço da mercadoria? Tende a aumentar. Né? Então, imediatamente se valorizou, essas habitações acabaram se valorizando. Né? Ao se valorizar, né, a população, com preços lá em cima, né, os bancos não puderam mais garantir taxas de juros baixas, aumentou a taxa de juros. Né? As parcelas passam a ficarem mais altas, porque lembre-se, você vai fazer um financiamento, aquela taxa ali não vai ficar fixa assim, né? Ela vai variando. Então, aumentou a taxa de juros, né? As parcelas passaram a ficarem mais salgadas no bolso do trabalhador. O que foi que aconteceu? O trabalhador não conseguia mais cumprir o pagamento mensal daquelas taxas. Né? Aumentou o valor do imóvel, né? Aumentou a taxa, ele não conseguia mais cumprir, né? Acabava que os bancos acabavam tomando essas habitações. Só que o banco, ele não... Para que é que um banco quer 200 apartamentos, 300 casas, enfim, né? Eles vivem de reprodução do capital, ou seja, de acúmulo e de gerar mais riqueza a partir do seu dinheiro. Né? Ele não quer a mercadoria congelada ali. Aquilo não significa muito, né, para o banco. Então, os bancos começaram a quebrar. Né? Ao começarem a quebrar, aí vem o governo americano e injeta mais de 50 bilhões, né, nos bancos privados. Né? Já era o governo Barack Obama. Ele muda a política externa apostando no multilateralismo, negociação e diálogo. Então, a partir daqui, nós começamos a perceber que os Estados Unidos não era mais esse país tão poderoso e que estavam surgindo outras potências, né, como, por exemplo, a China, certo, pessoal? Aí, aqui um exemplo, olha, os imóveis valorizados, valorizou, os títulos lastreados, aí os juros altos e queda dos preços, né, e a perca dos bancos. Os bancos passam a perder, certo, pessoal? Aí, em 2005, o Brasil, a Alemanha, Japão e Índia lançam um projeto para ampliar o número de membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Né? Começa a mostrar que aquela ordem da ONU já estava ultrapassada.
porque o mundo era outro, principalmente após a crise de 2008 nos Estados Unidos, certo, pessoal? O mundo era outro. Era necessário mudar toda a configuração geopolítica e as nações ditas emergentes passarem a reivindicar uma posição nas discussões políticas, econômicas e geopolíticas globais, né? Em 2003 é criado o Fórum de Diálogo IBAS, ou seja, uma cooperação sul-sul. Os países do hemisfério sul começam a dialogar entre si. Lembre-se que os países do hemisfério sul são considerados países pobres, né? A gente vai discutir essas regionalizações e só que eles, né, com essa virada do jogo, né, da ordem econômica, eles passam a ter uma cooperação entre si e criar um fluxo de mercado, de comércio, de trocas científicas, cultural, comercial, né? E o Brasil, juntamente com a África do Sul e com a Índia, cria o IBAS, né? Que é o Fórum de Diálogos, né? Para aumentar o poder de negociação e o desenvolvimento da cooperação. Tá aqui os governos, né, do Brasil, né, da África do Sul e da Índia, né? Aqui nós temos, ó, já comentamos sobre os países emergentes, o G20 está aqui, mas surge aí um outro grupo de países emergentes chamados de BRICS. Brasil, aqui, Rússia, né, África do Sul, né, e a Índia e a China, certo, pessoal? Esses 5 países aqui vão se tornar o que se chama de BRICS. Esse termo foi cunhado pelo economista Jim O'Neill em 2001 para referir-se aos 5 países que apresentarão maiores taxas de crescimento econômico até 2050. Então ele prevê, é um estudo, né? Em 2001 ele fez esse estudo, ele é um economista do banco Goldman Sachs, né? um banco internacional, e vai dizer que são os países com as grandes capacidades de se tornar em 2050 as maiores economias do planeta, né? Por quê? Por que essa projeção, né? Aí desbancando aí, olha, serão maiores que o G6, que é o Brasil, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Por quê? Por que ele vê isso? Por essas características em comum entre as nações, olha, do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Por quê? Apresentam vários fatores em comum. Grande extensão territorial, com uma grande fartura de recursos naturais, né? Água potável, biodiversidade, estabilidade econômica recente, produto interno bruto elevado, em ascensão, o PIB, disponibilidade de mão de obra elevadíssima, só a gente lembrar aqui, juntando a população da Índia com a China, 1,36, 1,3 bilhões de habitantes, vai dar aí 2,66 bilhões de habitantes, é muita gente, né? Grande disponibilidade, mercado consumidor em alta, grande disponibilidade de recursos naturais, aumentos na taxa de índice de desenvolvimento humano, o IDH vem aumentando nessas nações, vem reduzindo as desigualdades sociais, vem aumentando o IDH, né, mas as desigualdades ainda se mantêm. Valorização dos mercados de capitais, investimentos de empresas nos diversos setores da economia. Então, é isso que faz com que essas nações tenham de certa forma, essas características que os levarão, de acordo com Jim O'Neill, para o patamar das maiores economias lá por volta de 2050. Né? Quais são os objetivos dos BRICS? Trabalhar coletivamente, acordos financeiros, diálogo, interação política, ampliação de contatos, cooperação mútua, desenvolvimento, né, de projetos, né, transferência de tecnologias, enfim, criação de um banco. Né? Quais são os países dos BRICS? Brasil está aqui. Um PIB em 2012 de 3 trilhões, hoje já está bem mais elevado, né? População de 192 milhões, hoje nós já temos 211 milhões, né? Ranking, 6ª economia do mundo, naquele momento o Brasil estava chegando próximo de ultrapassar a França, que era a 5ª economia do planeta, hoje me parece que o Brasil está na 8ª posição. Renda per capita com 12 mil dólares, IDH de 0,71, isso daqui não é um IDH mediano, né? 84 na colocação, junto com Botsuana, Moçambique, etc. Concentração de renda, 50% do PIB, da produção interna bruta, fica com 10% da população, ou seja, a metade da riqueza que o Brasil produz fica apenas com 10% dos brasileiros. Né? Veja como há uma desigualdade, muitos problemas, apesar de serem países que apresentam possibilidade lá na frente de se tornar grandes potências, mas todos eles apresentam esses problemas sociais crônicos. Né? A desigualdade social é um deles. Né?
30 milhões de miseráveis e baixa qualidade de vida, né? E vários outros fatores aqui, elevada taxa de mortalidade infantil ainda, né? Destruição dos recursos naturais, uma grande parte da população não tem acesso à água potável, à rede de esgoto, enfim. A Rússia, um PIB de 2,5 trilhões em 2012, população de 143 milhões, apesar de ser o país maior do planeta, só tem 143 milhões de habitantes. Eu estou falando só porque comparo com o Brasil, que nessa época já era de 192 milhões. Né? Renda per capita de 16 mil dólares e IDH de 0,75, um pouco mais elevado que o Brasil, mas está numa média muito parecida. A Índia, PIB de 4,5 trilhões, já era muito maior do que o do Brasil, população de 1,2 bilhões de habitantes, né? Estimativa de 2012, segundo lugar. Renda per capita de 3.700 dólares e IDH de 0,54. Então veja como o IDH é baixo na Índia, com muitos problemas sociais. A China com um PIB de 11,5 trilhões em 2012, ou seja, já era a segunda maior economia do planeta, só perdia para os Estados Unidos, ainda hoje é assim. A população de aqui é uma estimativa, mas era 1,3 bilhões de habitantes, né? Renda per capita de 5 mil dólares e IDH de 0,68, baixo mediano, né? País África do Sul, PIB de 600 bilhões, veja, não atinge a casa do trilhão, né? População de 50 milhões de habitantes, né? Muito pequena comparado com o Brasil, né? O Brasil aí tinha quase um quarto, né? Quer dizer, isso daqui é quase um quarto da população brasileira naquela época, né? Renda per capita de 11 mil dólares e IDH de 0,61. Veja que o IDH desses países, de todos eles, são muito parecidos. Ou seja, isso daqui vem demonstrar que, apesar de todo o crescimento econômico, há uma discussão muito forte. São países que vêm crescendo do ponto de vista econômico, destruindo o meio ambiente, explorando a mão de obra da classe trabalhadora dos seus países, né, com legislações ambientais frágeis, no entanto, mantém uma forte concentração de renda. Ou seja, é um crescimento sem compromisso ambiental e social. Isso é o que a gente tem que discutir. Aqui nós temos alguns outros dados, Brasil acima dos BRICS, né, comparação do IDH referente a 2012. O Brasil tem IDH 0,73, posição no ranking de 85, enquanto a China tem o IDH 0,699 e uma posição de 101. Né? Expectativa de vida ao nascer 73,8, expectativa de vida ao nascer 73,7, bem parecido. Anos de estudo 7,2, anos de estudo 7,5, comparando com a China aqui. Renda per capita 10 mil dólares e 152 e aqui renda per capita 7.945. E aqui temos os outros, né? Os outros do grupo. E para ir finalizando, nós temos, olha, referente à população, ó. Sobre a população aqui, ó. Olha o que eu falei para vocês, olha, somente a China 1,364 bilhão e a Índia 1,267 bilhão de habitantes. Vejam, aí nós temos aqui o de verde, o Brasil com 202 milhões, isso em 2014, a Rússia 144 milhões e a África do Sul 54 milhões em 2014. População e PIB. O PIB, né? Veja que a China tem desbancado aí de todos os outros, ó. É na população maior, é no PIB, a segunda maior economia do mundo com 10 trilhões e 360 bilhões de dólares, né? Aí depois vem a Índia, né? O Brasil, né? Com 2 trilhões e 346 bilhões, depois a Índia, depois aqui a Rússia e depois a África do Sul. Crescimento anual, o que vem mais crescendo, olha, mais outra vez a China desbancando, depois vem a Índia, depois aqui a Rússia, depois o Brasil, depois a África do Sul. E outro termo aqui é a reserva de moeda estrangeira, né? Mais uma vez a Índia, né, desbancando de todos os outros, então a Índia de fato é o país mais poderoso desse grupo, certo, pessoal? Então veja, essa aula número 4 acaba por aqui. Nós tivemos aí uma discussão de se a gente vive uma ordem bipolar, unipolar ou multipolar. Aí eu termino essa aula para deixar reflexão. Ou seria uma ordem unimultipolar? Olha que junção dos termos. Existe já uma discussão sobre isso, pessoal.
Alguns livros, algumas questões vêm discutindo essa ordem. Que seria o quê? A junção de tudo isso que a gente discutiu nessa quarta aula, pessoal. Do ponto de vista militar, a gente pode dizer que existe uma ordem unipolar, com os Estados Unidos apresentando o maior complexo industrial militar do planeta, de longe a maior potência industrial militar do planeta, né, com armas de muito poder de destruição, né, com várias bases militares espalhadas em várias partes dos oceanos, né, direcionadas para os continentes. Né. No entanto, do ponto de vista econômico, a gente começa a perceber um processo de regionalização e o surgimento de economias emergentes, como a gente acabou de discutir, dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e do G20, né, com presença de outras nações aí espalhadas em várias partes do planeta. Então, do ponto de vista militar, a gente pode dizer que existe uma ordem unipolar, do ponto de vista econômico, né, uma ordem multipolar. Se a gente junta os dois, a gente vai dizer que hoje existe uma ordem unimultipolar, certo, gente? Então, o que eu tinha para dizer sobre essa aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beleza? Tá tudo certo? Entenderam tudo? Bom, que bom saber. Então, tchau, tchau, gente.